Todo mundo lembra das lutas de Yusuke, dos golpes, dos torneios, do poder, da fúria, mas quase ninguém fala da única pessoa que manteve Yusuke vivo, mesmo quando ele já tinha desistido de si mesmo. Keiko Yukimura não é só a namorada do protagonista, ela é o chão firme dele, o motivo silencioso que empurra Yusuke para o caminho que, sozinho, ele jamais trilharia. O lance com a Keiko é o que o sentimento dela não tentava consertar o Yusuke, só o lembrava de quem ele era de verdade. Era isso que o salvava. Mais de uma vez, no mundo de demônios e torneios mortais, a maior força não era um Leigan, era a promessa de ter para onde voltar. Sejamos honestos, antes de morrer, Yusuke Urameshi não era herói, longe disso. Era um delinquente, um caso perdido para os professores, uma dor de cabeça para a mãe. Ele mesmo não via muito futuro, só vivia, um dia depois do outro, distribuindo socos, faltando aula, sem propósito. E no meio desse caos, tinha a Keiko. Ela não era nenhuma donzela indefesa. Pelo contrário, Keiko era a única que batia de frente com Yusuke, que o arrastava para a escola, às vezes carregando a mochila dele com aquela cara de quem não ia desistir. Ela não brigava com ele por ser um problema, brigava porque se recusava a aceitar que ele era só isso. Todo mundo viu o delinquente, ela viu o garoto que salvou um gatinho, um amigo de infância, a pessoa por trás daquela casca de rebeldia. Keiko não idealizava o Yusuke, ela o conhecia. Essa diferença muda tudo. O afeto dela nunca foi transformá-lo em um aluno nota 10. Era sobre proteger a bondade que ela sabia que existia ali, escondida por anos de abandono. Ela era o contato dele com o mundo real, a pessoa que o impedia de se perder completamente, mesmo antes dele saber que estava prestes a ser puxado para outro universo. E aí acontece, Yusuke morre. Para o mundo espiritual, só mais um arquivo, uma alma fora do lugar. Para o próprio Yusuke, era o fim da linha, a prova que ele era um zero à esquerda. Morreu por nada, como um ninguém. E ele aceita, mas a Keiko não. O corpo de Yusuke está lá frio, mas é a fé teimosa dela que o mantém por um fio conectado a este lado. É a própria Keiko correndo contra o relógio, contra a lógica, contra a morte. E então a cena, o beijo. Não tem nada de conto de fadas aqui, é um ato de pura teimosia. É quase como forçar a vida a voltar para ele. Naquele instante, o poder dela não era espiritual, não era demoníaco, era humano. Era o sentimento na sua forma mais crua, gritando, você não tem direito de desistir. E Yusuke volta. Essa é a primeira salvação, a mais literal de todas. Sem a Keiko, a gente sabe, nada disso teria acontecido. Sem torneio, sem Toguro, sem Sensui, só um fantasma esquecido. Depois de voltar, o caminho de Yusuke só fica mais sombrio. Ele é jogado no mundo das trevas, enfrenta demônios que o quebram por dentro e por fora. Descobre uma herança que o faz duvidar de tudo o que ele é. E a cada passo que ele dava para dentro desse mundo de monstros, a presença da Keiko se tornava mais essencial. Ela não pode lutar com ele, não entende a dimensão dos poderes. E é por isso mesmo que ela é tão necessária. Keiko é a vida normal, o cheiro de comida, os deveres da escola, as brigas por nada. Ela é o motivo pelo qual ele luta. Lá no Torneio das Trevas, exausto, quebrado, a imagem que vem à mente dele não é a de um mestre, é o rosto da Keiko. E por um segundo a gente quase vê um sorriso no rosto do Yusuke. Um sorriso raro, que só ela conseguiu arrancar. Quando ele descobre o sangue Mazoku e se sente um monstro, o que mais o apavora não é um inimigo, é o medo de perdê-la. Porque se perdesse a Keiko, ele perderia sua humanidade. O Yusuke que ela conhecia desapareceria. É a luz que fica acesa, não importa o quão longe a tempestade o leve. Ele sempre pode olhar para trás e ver aquela chama, esperando, firme. O poder dela não era um golpe, o poder dela era a sua constância. E tudo isso leva à decisão mais difícil dele, ir para o Makai, 3 anos no mundo dos demônios. Ele não vai mais como delinquente de antes, nem como um detetive obrigado a ir. Ele vai porque escolheu para se entender, para achar seu lugar entre os dois mundos. E antes de ir, ele faz uma promessa para ela: eu vou voltar.
E a Keiko, depois de tudo, a morte, os sumiços, as batalhas que ela mal entendia, ela espera. Com o rosto marcado pela apreensão, mas firme. Poderia ter seguido em frente. Quem a culparia? Mas ela entende. Entende que essa viagem é algo que ele precisa fazer, sozinho. O sentimento dela amadureceu. Não é mais a garota que arrastava pela gola da camisa. É uma mulher que confia, que liberta. E no final, quando Yusuke retorna, ele não volta como um rei. Ele volta para a praia, para o lugar onde as coisas são simples, onde o único som é o das ondas. Ele volta para ela. O reencontro deles é quieto, poderoso. Não precisa de palavras. O beijo ali na areia não é para trazer ninguém de volta à vida. É para celebrar a vida que eles finalmente podem ter. No fim, a maior luta de Yusuke nunca foi contra um demônio. Foi contra ele mesmo. Contra a sensação de não pertencer, de ser um erro, um monstro. E toda vez que ele estava prestes a se afogar nisso, Keiko estava lá. Não para lutar por ele, mas para lembrá-lo de quem ele era. Ela não o salvou tentando mudá-lo. Ela o salvou amando o pacote completo. O teimoso, o imperfeito, mas o cara com um coração bom, capaz de fazer o impossível pelos outros. Numa série cheia de poderes absurdos, a maior força de todas era a de uma garota comum, que simplesmente se recusou a desistir do garoto que ela amava. Keiko nunca foi o prêmio no final da jornada. Ela esteve lá o caminho inteiro, muito antes dele perceber que a jornada tinha sequer começado. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Comenta aqui embaixo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal e te vejo no próximo vídeo. Até quarta-feira.